Olá a todos vocês, sou Felipe Cunha, mais uma vez estamos aqui para falarmos de uma palavra muito interessante que eu tenho para vós. Já me falaram uma vez, eu vou estar respondendo uma dúvida que muita gente tem, sobre o dízimo. Muitos discutem se dízimo é bíblico. Bíblico tá na Bíblia. Mas se dízimo é obrigatório na Nova Aliança. Eu tenho um vídeo que fala sobre a finalidade do dízimo, tá no YouTube. Mas o dízimo é a questão dos levitas, era em grão, e isso tem muito vídeo aí falando disso aí, tá? E Yeshua viveu com o ministério dele com oferta. Se Yeshua não usou o dízimo para sustentar o seu ministério, quem sou eu para fazer isso? Mas a questão é a seguinte, é para aqueles que querem dar o dízimo e por algum motivo quer continuar dando voluntariamente, aí é com a pessoa. Mas vem com uma questão. Alguns pastores ensinam o seguinte: se você está com o dinheiro do dízimo, tem luz para pagar, tem conta para pagar, primeiro dê o dízimo, depois as suas contas. Eu quero dizer para esse pastor, para esse líder, que ele não conhece a Bíblia. Voltar a estudar a palavra de Deus. Você precisa estudar mais a palavra de Deus. Você precisa voltar ao seminário, se é que você fez seminário, se é que seminário adianta alguma coisa, porque o seminário não ensina isso. Mas você precisa voltar a ter um encontro com Deus, porque você não conhece a Bíblia. Por quê? Mateus 23, a única passagem que Yeshua vai falar do dízimo é essa aqui. E o dízimo judaico, né? E diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele diz que os escribas e os fariseus, eles são falsos, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, da hortelã, do endro e do cominho, as plantas menores que existiam, eles davam. Vemos que não está falando de dinheiro, está falando de plantação. E tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. No grego, essa passagem aqui, importante, é o que no original tá, o que tem mais peso. O que tem mais peso na lei, então ele está provando aqui que esse dízimo aqui, de Mateus 23, é da lei, tá? Aqui o próprio versículo já prova que o dízimo de dar em grãos é da lei. Então, o de Malaquias é da lei. Então, mas o que é mais pesado da lei não é o dízimo. Aí ele vai dizer: justiça, misericórdia e fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquela. Olha, vocês que têm plantação, vocês que têm bois, têm vacas, vocês devem dar o dízimo. Mas o mais pesado da lei, o que tem mais importância para Deus, não é isso, tá? Ele vai dizer que é justiça, misericórdia e fé. Agora vamos ao seguinte do dízimo. Eu quero que algum pastor venha me contradizer, tá? Eu quero que o pastor tu venha com evidência, venha refutar através da palavra e para de enganar as pessoas. Agora, diz aqui, justiça, depois de misericórdia e depois fé. Então, se eu tenho uma conta para pagar, olha só, a um ímpio, e o nome de Deus pode ser blasfemado, se eu tenho dinheiro para pagar, e é do dízimo, Deus vai se agradar que eu pague esse dinheiro que eu devo ao ímpio, ou que eu dê o dízimo? Se ele está falando que o mais importante é a justiça, o mais importante é andar direito, é andar em retidão. Então primeiro pague a sua conta, pague o IPTU, pague a conta de luz, pague a mercearia. Se está atrasado é melhor pagar a mercearia. Segundo, misericórdia. Se eu tenho alguém na minha família que está doente e precisa pagar um remédio, precisa pagar uma consulta, e eu tenho esse dinheiro que é do dízimo, eu vou ter mais misericórdia. Primeiro justiça, eu vou ter misericórdia. Eu vou usar o dinheiro para isso, para ter misericórdia pelo meu próximo. Eu vou ajudar aquele que está passando fome. Eu só tenho do dízimo, eu vou fazer isso. E a terceira é fé. Fé é a certeza da coisa que eu não vejo, mas que eu espero. Emuná, confiança. Eu confio. Confiança em âmbito geral. Então, a questão é a seguinte. As três. Justiça, misericórdia e fé. Fé
é eu crer, é eu confiar, tá, em Deus. Eu creio que Deus vai fazer na minha vida. Eu creio na minha salvação, então é fé. Eu creio na Bíblia, isso é fé. Confiança, eu acreditar na palavra de Deus, que Deus vai fazer na minha vida aquilo que Ele disse que vai fazer. Então eu não confio naquilo que eu dou, eu confio por fé. Agora é o seguinte, Yeshua diz, deveis fazer, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Deve fazer essas coisas sem omitir aquelas, porque aquelas é mais pesado na lei. Agora nós comprovamos por Mateus 23, que o dízimo é da lei. Provei para os senhores que a justiça é mais importante, depois vem a misericórdia, depois vem a fé. Agora, ficou provado que o dízimo é da lei. Ficou provado que era em grão, que era plantações. Ficou provado para os senhores que eu devo pagar as contas, que eu devo ter misericórdia dos outros. Então, eu não posso ser um ladrão se eu cumpro aquilo que está na palavra. Segundo, como eu vou ser ladrão se eu não estou na lei? Porque a lei aqui, dessa passagem aqui, é para os levitas, é para Israel, é para o povo, geograficamente falando, de Israel. É quem plantava na terra de Jerusalém. O dízimo é o imposto da terra. O Brasil não é Israel, tá, gente? E essa lei aqui do dízimo é lei exclusiva para quem mora em Israel. E outra, tem que levar na casa do tesouro. Cadê a casa do tesouro? Está 2000 anos sem a casa do tesouro. Tempo quase 2000 anos, né? No ano 70 foi destruído a casa do tesouro. Agora, o que os apóstolos fizeram? Vendiam o que eles tinham, distribuíam entre si. Então agora o dízimo não é para o templo. Agora as ofertas não é mais para o templo. Agora as ofertas não é para a tribo de Levi. É para a igreja. O corpo. Querrilá. Comunidade. É para aqueles que vivem a vontade de Deus, terem sustento, terem moradia, terem tudo. Tudo em união. Então é assim que no Novo Testamento a gente deve entender, né, que é o dízimo, que não é os 10% mais, mas que é voluntariamente e para um objetivo, o corpo de Cristo. Tá? Então se o pastor usar a Bíblia distorcidamente, manda ele ler a Bíblia de novo, manda ele voltar ao estudo, fazer uma exegese do texto. Muita gente prega aquilo que ouve os outros falar e que aprende no seminário. Tá? Mas se o seminário fosse coisa boa, ensinava a verdade. Mas muitos seminários não ensinam, ensinam doutrinas. Então o pastor vai dizer que o dízimo está na Bíblia. O dízimo está na Bíblia, é bíblico, mas não é para cristão. Não é para messiânicos. Não é para o corpo. Por quê? Não estamos em Jerusalém. Não existe o templo mais. E não tem a tribo de Levi. Agora, é o que Atos, no comecinho de Atos ali, você vai ver no capítulo 4, capítulo 6, como eles viviam em comum ali. As cartas de Paulo pedindo ajuda para as igrejas pobres da Judéia. É assim que a gente deve viver. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, mande para nós uma pergunta. A gente vai ter o prazer de estar respondendo vocês segundo as Escrituras. Amém? Hashem os abençoe.